Graça e a paz. Amém? Deus é bom? O tempo todo. O tempo todo? Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Estava ali sentado, eu falei, a Mari vai me chamar. Eu vou preparar um texto para poder falar para os irmãos. E eu estava procurando para lá e para cá, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E aí, agora, antes de ela me chamar, eu lembrei de Abacuque. Nós estudamos Abacuque lá em Getúlio Vargas, do primeiro ao terceiro capítulo, são 3 capítulos. Mas é uma conversa muito séria do profeta com Deus. E cada vez que a gente se encontra nesse lugar, é um momento de nos encontrar com o Senhor. O que fazer quando Ele vem? O que dizer? Eu creio que o profeta, ele ficou satisfeito com a resposta de Deus, ainda que não foi a resposta que ele desejava, que ele queria. Mas aí, depois que Deus respondeu ele disse, Senhor, faz de novo. Porque Deus na segunda vez ele respondeu que, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encheria do conhecimento dele. No versículo 4 do capítulo 2 ele diz que o meu justo viverá pela fé. Versículo 14 ele diz, então toda a terra se encherá do conhecimento da palavra do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. No versículo 20, então, são 3 versículos, na segunda resposta de Deus para Abacuque, ele diz, olha, Deus está no seu trono, e diante dele se cale toda a terra, todo mundo fica calado. Deus sabe de tudo. E o profeta entendeu isso. Ele achava que Deus não estava vendo o que estava acontecendo no mundo que o cercava. E ele questionou a maneira de Deus agir, quando ele disse que ia trazer os babilônios para poder corrigir seu povo, porque Deus ama seu povo, amém? Amém. Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor,
Isso é uma demonstração de amor da parte de Deus, porque quando nós não amamos a pessoa, a gente vira as costas e nem está aí. Mas Deus não está aí, virando as costas para nós, pelo contrário, é a sua face. Deus não vira as costas para nós, Ele olha para nós, Ele se inclina para nós. O profeta diz que Deus habita o alto, sublime céu, mas Ele se inclina para ver o que passa na terra. Ele habita o alto e sublime trono, mas também habita como humilde e quebrantado de espírito. E então o profeta diz o seguinte: Senhor, faz de novo. A gente ouviu dos seus maravilhosos feitos lá no passado, quando o Senhor tirou o povo do Egito, quando o Senhor venceu aqueles reis ali, da além do Eufrates, da além do Jordão, e o Senhor conduziu o seu povo a essa terra, e o Senhor fez tantas maravilhas aqui. O Senhor faz de novo. E o nosso desejo é que Deus faça de novo, que Ele sopre de novo, que Ele avive a sua obra no meio do seu povo. No final o profeta diz: ainda que falte ovelhas, gado, a oliveira não produza seu fruto, não tenha uvas na videira, eu confiarei e esperarei no Senhor, meu Deus, o Senhor da minha salvação. Amém? E é esse o nosso desejo, que o pastor Tércio venha trazer uma porção da presença do trono do nosso Deus, e venha encher o meu coração e o seu coração. Domingo passado, sexta e sábado, nós estivemos aqui. Foi muito bom estar com vocês são muito pacientes comigo. E com certeza Deus vai usar o pastor Tércio hoje e amanhã poderosamente nessa igreja. Ele vai falar ao nosso coração o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Amém, pastor? Amém. Aleluia. Então vem para cá, pastor. É isso, Mário? Posso passar o cajado para o pastor? Mário? Posso passar o cajado para o pastor? Ok. Pastor Tércio, prazer enorme, grande mesmo, ter conhecido o pastor e com certeza ser abençoado pelo seu ministério quando nós fomos lá em Porto Alegre. E com certeza hoje Deus também vai falar grandemente e poderosamente através do pastor. Posso orar para o pastor? Papai, aqui está teu filho, Senhor amado, aquele que o Senhor trouxe especialmente para falar ao coração desta igreja e de todas as igrejas aqui reunidas, de Getúlio, de Sertão, aqui também, Senhor, de Erebango. Pai, que cada um de nós que viemos aqui, também os irmãos de Ipiranga, Senhor amado, que nós sejamos impactados pela palavra do Senhor, e assim como nós vimos e ouvimos aqui semana passada, somos apenas vaso na mão do Senhor, para que a glória seja do Senhor. E eu sei do coração do pastor Tércio, eu sei o quanto ele conhece as suas limitações e que ele é um vaso, e por ser um vaso e estar na presença do Senhor, o Senhor tem enchido a vida dele, que tem abençoado tantas vidas. Pai, continua usando este vaso maravilhoso, reservado e preservado e conservado, Pai, para a honra do Senhor. Em nome de Jesus, usa ele poderosamente, que nosso coração esteja preparado para receber a porção que o Senhor tem para nós neste encontro. No nome precioso de Jesus. E quem crê diz? Amém. Aleluia. Amém. Pastor. Boa noite, alegria. Quero agradecer mesmo assim o carinho, o amor com que fui recebido lá em Getúlio pelo pastor Eli, e generosamente, carinhosamente já me apresentou um pouco da cidade e viemos conhecendo um pouco da história desse contexto aqui tão bonito do Rio Grande do Sul. Eu quero falar um pouquinho, me apresentar em termos assim mais da minha história para os irmãos. Fui tão acolhido também aqui, quero agradecer especialmente ao Tiago, ao Mari, pelo acolhimento também, pela maneira que vocês já me amaram aqui sem que eu merecesse. Obrigado também a essa igreja amada, é um prazer para mim realmente estar aqui. Eu sou casado com Marta, amanhã a gente vai apresentar a família aqui. Há 21 anos eu tenho com ela 2 filhas. Nós temos a Laila, que fez 15 anos
no dia 15 agora de novembro, a Radassa, que vai fazer 13 anos agora, dia 14 de dezembro. E tenho tido o privilégio de servir ao Senhor no Rio Grande do Sul há quase 18 anos, embora não seja dessa terra que eu tanto amo e que realmente tomei por minha. E peço aos irmãos que se alegrem com isso, porque eu sou do extremo do Brasil, exatamente subindo o mapa lá de São Luís do Maranhão. Então, Deus, ele é muito interessante. Meus pais eram missionários em São Luís do Maranhão quando eu nasci. 6 meses depois já me mudei de lá, fui conhecer São Luís tem mais ou menos uns 10 anos, quando eu fui com a esposa, minhas filhas, e com 7 para 8 anos, não 10 anos. E a mãezinha, minha mãe querida, para me apresentar a cidade de São Luís e conhecer um pouco daquele lugar onde meus pais foram pastores e missionários, o hospital que eu nasci, a cidade que a gente viveu, ou melhor, a casa que a gente viveu. Foi um tempo precioso. O meu pai já partiu, o meu pai foi pastor por 28 anos, e o meu pai partiu exatamente no dia do meu concílio para o ministério pastoral. Não foi nem um dia antes, nem um dia depois, foi exatamente no dia do meu concílio, e a minha interpretação disso, né, lá no trono da graça de Deus, não entendendo muito bem por que Deus fez assim, foi Deus dizendo: filho, eu não chamei ontem, nem chamei amanhã, eu chamei hoje porque eu estou passando o cajado do ministério do seu pai para você. E então isso aconteceu há 22 anos, o papai partiu, e então minha mãe ficou viúva, e é uma mulher de Deus, uma mulher que anda na presença do Senhor. 2 irmãos, todo mundo está no ministério, envolvido, servindo a Deus. E nós estamos então no Rio Grande do Sul para um grande desafio missionário, que é ali em Porto Alegre. Quando chegamos ali numa igreja de 65 anos, quando chegamos, a Igreja Batista Monte Serrano, e uma igreja com uma história muito especial, e nós nos unimos àqueles irmãos que tinham sonhos no coração de ver o reino de Deus crescendo no Rio Grande do Sul. Deus conecta sonhos, Deus conecta pessoas. E eu cheguei solteiro no Rio Grande do Sul, ou melhor, casado sem filhos, né? 3 anos de casados, para 4, eu e Martinha. Nossas filhas então nasceram no Rio Grande do Sul, e por isso nós adotamos o Rio Grande do Sul como a nossa terra. Amém? Amém? Queridos, amamos realmente esse estado, amamos as pessoas, e aqui temos nos alegrado com Deus. Me alegro muito com o que Deus tem feito na Igreja Batista Monte Serrano. Tenho clareza mesmo do privilégio, tenho noção de que é favor de Deus, tenho consciência de que é obra do Espírito, usando pessoas, não usando a minha vida e da Marta apenas, mas usando um time. Hoje nós somos uma equipe pastoral de 9 pessoas, estamos preparando neste momento mais 13 pessoas para o ministério pastoral. Estamos avançando no reino. Éramos 90, hoje somos, o ano passado, 2.036 pessoas, a igreja crescendo. É tão lindo ver pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, primeira geração de convertido, e se convertendo, e trazendo avô, trazendo tio, tia. Tem sido maravilhoso ver pessoas realmente descobrindo Cristo, e sendo agora a primeira geração de convertidos. O ano passado nós fizemos um momento muito forte na igreja, onde a gente tomou uma resolução de realmente fazer uma chacoalhada na membresia da igreja, e foi um momento difícil também, porque nós excluímos mais de 400 pessoas que estavam no hall de membros da igreja, mas que eram membros fantasmas há mais de 10 anos. Foi um momento difícil, mas importante, mandando uma mensagem muito séria de que nós não queremos número de pessoas no hall de membros, mas que Deus nos chamou para fazer discípulos de Jesus, comprometidos, não é, com a missão de Deus. E eu queria começar dizendo isso para a igreja, né? Eu estou muito motivado pelo que o Espírito vai falar hoje, pelo que Ele já está falando. Ele não fala pela palavra, Ele já está ministrando aqui, não é? Ele já está se comunicando com você,
porque Ele é um Deus pessoal, Ele não precisa de mim, de nenhum de nós para falar conosco, mas Ele usa a adoração, usa o louvor, usa o momento de consagração, usa um abraço, usa um sorriso. Ele está aqui se movendo, amados, porque é desejo dEle. Deus deseja se relacionar conosco. E eu quero começar dizendo, nesse momento de aniversário dessa igreja, e de olhar para o futuro, de olhar para a obra missionária e para a missão de Deus, de que nós precisamos desconstruir uma mentalidade. E eu quero começar com esse conceito, talvez um ajuste de conceito que eu, Décio, carreguei ao longo dos meus anos como discípulo de Jesus, não é? E talvez você, que é o conceito de que a igreja de Jesus, ela tem uma missão. E nós pregamos isso, nós ensinamos isso, que a igreja de Jesus tem uma missão, que é a missão de fazer discípulos. E eu queria dizer para você que eu acredito que não é assim. Eu acredito que a igreja não tem uma missão, mas que a missão tem uma igreja. E eu vou explicar por quê. Porque a igreja nasce em Atos, e antes da igreja nascer, a missão já foi dada por Jesus. Então presta bem atenção que isso é muito profundo. Isso significa que você não tem a missão de fazer discípulos, mas Jesus deu uma missão, e depois Ele fez nascer a igreja para cumprir a missão. Então é a missão que tem a igreja. Isso significa que tem uma pergunta a ser feita. A pergunta é: a missão de Deus de fazer discípulo, ela tem em você? Ela possui o seu coração? Ela já alcançou o seu coração? Ou você tem sido uma pessoa que ao longo dos anos frequenta uma igreja, mas até hoje a missão não abraçou você e o seu coração? Eu quero orar então. Eu quero pedir que o Espírito possa continuar realmente nos conduzindo essa noite. Se você puder, abra a sua Bíblia e já deixa aberta lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Nós vamos estudar todo o capítulo 8 de Atos juntos como igreja nessa noite aqui. Atos capítulo 8. Querido amado Espírito Santo, nós glorificamos a Tua presença em nós, o presente, ó Deus, que recebemos de Ti na pessoa do Espírito, quando reconhecemos já Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado porque não estamos sozinhos, fomos selados, marcados, habitados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito que em nós habita, Ele está e se manifesta onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus. E é por isso que há uma convicção tão profunda nossa de que o Senhor está aqui nesse lugar. Porque nós oramos agora, Senhor, sujeitando-nos ao Espírito, a fim de que Ele tenha plena liberdade essa noite, para trabalhar em cada um de nós de maneira pessoal, absolutamente pessoal, nos levando, Senhor, a respostas ao próprio Espírito Santo. Deus, comunique-se conosco através agora da Tua palavra e leva-nos a resoluções que glorificam o Teu nome. Nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A pergunta então é: a missão tem em você? A missão dada por Jesus de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela tem você, ela já possui você. E amados, eu quero olhar para Atos capítulo 8 hoje e perceber como os discípulos do primeiro século da igreja primitiva, da igreja que nasce ali em Atos, eles eram realmente possuídos pela missão de Deus, eles eram tomados pela missão de Deus, e Deus podia usá-los de uma maneira livre, absolutamente poderosa,
para a transformação daquela sociedade em que eles estavam inseridos no primeiro século. Então eu convido você a ler comigo Atos capítulo 8. E nós vamos dividir o capítulo 8 de Atos em 3 cenas, ou em 3 atos, 3 ações, 3 momentos. Vamos ler juntos ali Atos capítulo 8. Diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, que é a narrativa do capítulo 7, quando Estevão ele é morto, apedrejado, depois de dar um lindo testemunho sobre a sua fé. E diz assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Então aqui vai ser a primeira cena, o primeiro contexto que nós vamos escolher para estudar. Vamos passar para a segunda parte, o segundo ato que nós vamos focar depois. Versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, era Isaías 53,
E que no versículo 7 e 8 diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, quem me pede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Segunda cena, vamos entrar na terceira e última cena e narrativa. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. É uma narrativa fantástica. Atos capítulo 8 enche o meu coração. Eu queria voltar um pouco ao contexto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 1 e 2 é o contexto em que os discípulos são recomendados a permanecer em Jerusalém pelo próprio Cristo antes da ascensão. E eles deveriam ficar em Jerusalém para que recebessem o Espírito Santo, a fim de que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Amém, igreja? Estão comigo? Atos capítulo 2 acontece o evento do derramamento do Espírito Santo. A profecia de Joel se cumpre. Vem primeiro sobre os judeus de Jerusalém, mas a promessa é que Jerusalém iria chegar aos judeus da Judéia, depois aos samaritanos e depois aos gentios, que seriam aqueles dos confins da terra, inclusive incluindo nós. Amém, igreja? Lá em Atos 2 isso se cumpre. É tão lindo olhar para o derramamento do Espírito, porque desde as crianças, homens, mulheres, servos e servas são cheios do Espírito Santo. Eles passam a ter sonhos, visões, eles passam a profetizar, e acontece o movimento da igreja nascendo em Atos capítulo 2, e amanhã eu vou pregar exatamente sobre isso, porque você vai encontrar algo extraordinário no capítulo 2 de Atos, quando Pedro termina o discurso fazendo um chamado. E amanhã nós vamos ver que chamado é esse e como é que a resposta da igreja faz com que o Evangelho chegue até nós. Agora, querido, nós estamos em Atos 8. E Atos 8 é um momento em que Deus vai ampliar a promessa, a profecia, onde agora o Evangelho vai sair de Jerusalém, romper as fronteiras e chegar na Judéia e na Samaria. Então esse é um momento muito importante da história da igreja primitiva, porque é o momento em que exatamente a profecia de Joel está rompendo a cidade de Jerusalém para chegar na Judéia e chegar lá em Samaria. O evento marcante daquilo, querido, é o próprio morte de Estevão. E aí o texto vai colocar uma lupa em Paulo, o apóstolo Paulo, que até então era perseguidor da igreja, arrastando as pessoas. O contexto aqui então é um contexto de perseguição. O contexto aqui então é o contexto em que as pessoas estão sendo mortas, em que as pessoas estão sendo realmente colocadas numa condição de opressão. E amados, é nesse contexto que a igreja rompe e entra na Judéia e entra em Samaria. E eu quero olhar para esse momento aqui tremendamente importante da história do avanço da igreja e perceber com você que há 3 características que movem os discípulos do primeiro século.
a essa grande revolução espiritual. Amados, eu creio que os discípulos de Jesus do primeiro século, eles estavam completamente disponíveis para a missão que Deus havia dado de espalhar o reino dele em toda a terra. E talvez essa seja realmente uma pergunta que a gente precisa se fazer essa noite. A minha vida está comprometida com o quê? Com o que nós estamos comprometidos? Com o que nós estamos comprometendo o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa inteligência, a nossa capacidade? E nós vamos precisar responder isso, porque quando Deus deu, não é, a sua missão, Ele fez uma igreja nascer para cumprir essa missão, que é essa igreja de Atos. E nós vamos olhar para o coração dos discípulos e perceber que a missão tinha-os nas mãos, que a missão tinha o coração deles nas mãos. E aí, amados, as características desses discípulos, eu creio que são as características que Deus deseja encontrar no seu e no meu coração como discípulos dele nesse tempo da história da igreja de Jesus. Primeira característica qual é? Os discípulos do primeiro século, eles estavam absolutamente decididos, presta atenção, decididos a cumprir a missão, movidos pela consciência espiritual de que eles precisavam cumprir a missão. É interessante esse início aqui, porque se você observar o texto, não há nenhuma voz do Espírito Santo dando ordem para eles irem para Samaria, para eles irem para a região de Judéia. O que há é uma perseguição. O texto diz que os 12 ficam ali e que os outros são dispersos para a região de Judéia e Samaria. E aí a lupa é colocada em Filipe, e o restante do capítulo 8 olha para Filipe, o evangelista, e nós vamos perceber Filipe se movendo. Então o primeiro passo importante aqui é nós entendermos como discípulos de Jesus hoje, que nós fazemos discípulos pela consciência espiritual de que a missão de Deus precisa nos possuir. Sabe por que é importante essa consciência, amados? Porque muitas vezes a gente percebe a igreja se posicionando no sentimento, ou melhor, numa postura de que eu não ouvi o Espírito Santo falar, eu não ouvi Deus falar ainda, eu não estou tendo nenhum discernimento do Espírito Santo. Mas deixa eu te dizer, querido, nós não precisamos mais disso. Deus deu uma missão, levantou a igreja para cumprir essa missão, e nós precisamos nos mover pela consciência espiritual de que nós somos chamados para cumprir essa missão. Queridos, quando Filipe se movimenta para a região de Samaria, algo extraordinário começa a acontecer. Eu preciso te ajudar a entender o seguinte: quando você se movimenta na cidade que você vive, como uma pessoa consciente para cumprir a missão de fazer discípulos, coisas extraordinárias começam a acontecer através da sua vida. Não tenha dúvida disso. No contexto do texto, Filipe, quando chega em Samaria, a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar o Evangelho e que as pessoas começam a dar o quê? Atenção. Olha o texto. Começam a dar atenção àquela mensagem que está sendo anunciada por Filipe. Só que existe um detalhe naquela cidade de Samaria. Existia um mago, um homem chamado Simão. Ele era um feiticeiro. E a Bíblia diz que ele era um homem que detinha o poder sobre a cidade de Samaria. Então nós precisamos entender o contexto de Samaria. O contexto de Samaria era uma cidade que estava estabelecida, estava submissa a uma ação maligna que dominava aquela cidade. Ou seja, a presença do diabo, de Satanás e do poder das trevas daquela cidade estava imperando e reinando sobre as pessoas daquela cidade. Isso era tão forte no contexto do texto, que a Bíblia diz que os homens olhavam para aquele mago e diziam que ele era o Deus, e que o mago havia iludido aquela cidade. Amados, aqui há algo profundo. O que há de profundo aqui para mim, queridos, é que quando nós nos movemos
como uma igreja comprometida com a missão que Deus deu, conscientes dessa missão que é a igreja que vai cumprir, não importa, preste bem atenção, não importa o poder presente naquela cidade, quando você chega lá naquela cidade, Deus começa a destronar o poder que está presente naquela cidade. Você crê nisso? Você acredita nisso? Olha para o texto, que coisa poderosa ali. A Bíblia diz, querido, que os sinais começaram a acontecer. Versículo 7 diz que espíritos imundos começaram a sair de muitos, dando gritos, paralíticos foram curados, mancos foram curados. Aquele homem que era feiticeiro, iludindo aquela cidade com a mágica dele, disse que à medida que Filipe pregava o Evangelho, as pessoas foram sendo convertidas e até mesmo o próprio Simão veio a crer em Jesus. Presta atenção. Se nós, como igreja de Jesus, entendermos que Deus tem uma missão e que levantou a igreja para cumpri-la, e nós, movidos por essa consciência espiritual, saímos a proclamar Cristo, o poder do Evangelho vai sujeitar o poder presente na cidade onde nós estamos. Eu não tenho dúvida disso. Eu me lembro quando nós estávamos, não sei se você estava lá nessa conferência, não deve, mas nós estávamos numa das conferências lá em Porto Alegre, e nós estávamos no período da Copa. E a cidade de Porto Alegre tem uma realidade muito complexa, né? O Rio Grande do Sul tem um grande desafio missionário, né? Nós sabemos da quantidade de religiões que existe no nosso estado, nós sabemos, né, do estabelecimento da Umbanda, do Reino das Trevas, né, no estado do Rio Grande do Sul, e como a Igreja de Jesus precisa avançar para romper essas cadeias. E nós estamos no momento da cidade de Porto Alegre, na nossa cidade de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, onde os babalorixás haviam se reunido e haviam ido à prefeitura e haviam conseguido a aprovação para consagrarem a cidade de Porto Alegre no dia tal, antes da Copa do Mundo, para que pudessem receber os jogos da Copa do Mundo. E quando nós, como igreja em Porto Alegre, soubemos dessa notícia, nós temos um membro da igreja que ela trabalha dentro da prefeitura e fazia parte ali realmente daquela equipe de coordenadora de uma das áreas da cidade. Ela me trouxe essa notícia, nós espalhamos isso e nós começamos a orar com pastores e com líderes em Porto Alegre para que Deus impedisse que os babalorixás consagrassem a cidade aos orixás. E nós começamos a fazer vigília, querido. E houve um grande movimento de Deus, de oração, consagrando a cidade a Deus. Dizer, não, Deus, nós não aceitamos, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor. Nós repreendemos. Deixa eu dizer para você o que aconteceu. Sexta-feira, dia X lá, era o dia que os babalorixás iriam consagrar a cidade de Porto Alegre. Naquela semana, a babalorixá, chefe dos babalorixás da cidade, procurou a prefeitura da cidade e disse o seguinte, exatamente o que eu vou dizer para você. Olha, nós estamos cancelando o evento aí que nós iríamos fazer na sexta-feira, porque nós nos reunimos com o babalorixás e nós percebemos que a áurea da cidade não está favorável para a gente fazer isso, então nós vamos cancelar o evento. É claro que não! Porque quando o poder de Deus se manifesta, os poderes que estão presentes vão se submeter ao poder do nome de Jesus. É assim que funciona. Está aqui, na igreja do primeiro século, quando Filipe chega a Samaria, querido, o poder das trevas que estava iludindo aquele povo se dobra diante do poder de Jesus Cristo. Agora, você percebeu no texto que Filipe não ouviu nenhuma ordem para ir para Samaria? Não, ele foi movido pela consciência espiritual. A missão o possuía. Eu pergunto a você, Deus tem movido você? Você tem se movido pela consciência espiritual? Amados, eu lembro que eu estava num discipulado às 6 horas da manhã num posto de gasolina. Eu passei ali e vi algumas pessoas ali sentadas, conversando. E era uma loja de conveniência. Eu estava sentado com um empresário de Porto Alegre.
Esse homem é um jovem empresário de 47 anos, tem a minha idade, eu tenho 47 anos, e nós estávamos naquele momento de conversa, e depois de uma hora de conversa ali, a gente se despediu para sair, e na hora que estávamos levantando, a pessoa me procurou, uma das pessoas ali, ajudantes ali daquela loja conveniência, com um bilhete. Falou: olha, me pediram para entregar para você esse bilhete. Eu peguei o bilhete, aí eu chamei o discípulo ali para ler o bilhete, ali me cuidando, né, me preservando ali, que não parece ser uma aparência do mal, daqui a pouco um bilhete de uma mulher, não que eu acho que eu estou por cima da carne seca, não é nada disso, é só me cuidando. Aí abri o bilhete com ele. Quando abri o bilhete era assim: você é pastor? Me desculpe, mas se você puder, faça contato comigo e tal, no telefone e tal. Aí eu perguntei: quem foi que mandou isso? Queria saber se era homem ou mulher, né? Olha, o rapaz estava sentado bem aqui na mesa do lado de vocês. Então eu saí, eu tinha outra reunião às 8 horas, saí às 7 horas, depois tinha 9 horas, eu tinha um discipulado que foi cancelado. Então eu liguei para a pessoa e disse: olha, tudo bem, Fábio, eu sou fulano de tal, você deixou um bilhete para mim hoje de manhã. E ele falou: você é pastor? Eu falei assim já: olha, eu sou pastor, você me conhece? Não conheço você não, mas me desculpa pela indiscrição, mas eu ouvi a sua conversa hoje de manhã e eu queria saber se pode conversar comigo. Aí eu falei: eu posso, eu tenho um horário exatamente agora. Falei: pode ser no mesmo posto? Aí ele falou: pode, estou indo para lá. Fui para lá, me encontrei com um rapaz, ele tinha mais ou menos uns 38 anos de idade. Quando a gente chegou ali, ele chegou exatamente se apresentando, me deu o nome dele e disse: eu sou fulano de tal, eu sou um babalorixá da Umbanda e pastor, eu preciso da sua ajuda. Gente, eu confesso que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas preste atenção no que Deus fez. Ele disse: há mais de 2 anos eu coloco gasolina nesse posto de gasolina. É um posto muito bonito lá da cidade, e eu tenho vontade de descer para tomar um café aqui nessa loja de conveniência. E há 2 anos que eu nunca parei, e hoje, quando eu parei para abastecer, uma voz me disse exatamente assim: o que você está procurando está lá dentro, desce que eu vou te mostrar. Glória a Deus. Imagina esse homem me contando isso, o valor da Chada Umbanda. Eu estou olhando, ouvindo isso, eu digo: meu Deus do céu, isso é demais. Espírito Santo é demais, gente. Quando ele desce, então, ele fala isso para mim. Ele diz: pastor, eu sentei na mesa e você estava sentado com outro homem conversando. No estado está. E você falava coisa para eles, eu não ouvia. Você falava sempre na mesma tonalidade, eu não ouvia. Mas é como se tivesse arrancado um tampão do meu ouvido e de repente eu ouvi algo. Aí ele puxa o iPhone dele e me mostra. Eu ouvi essa frase, pastor, estava anotado no iPhone dele. Eu disse: pastor, isso aqui era exatamente o que eu precisava ouvir. Tampou de novo o meu ouvido, você continuava falando a mesma tonalidade. Daqui a pouco tirou o tampão, eu ouvi a segunda frase. Ele mostrou a segunda frase. Ele falou: tampou o meu ouvido de novo, vocês ficaram com essa. Depois é como se tirasse o tampão. Eu ouvi a terceira frase. E ele disse: pastor, o que você tem que eu preciso ouvir hoje? Vamos orar. Foi tão maravilhoso aquela manhã, foi uma das experiências tão ricas, porque Deus estava me testificando esse texto aqui, que quando você se movimenta por uma cidade, consciente de que a missão de Deus precisa ter você disponível nas mãos dele, Deus vai destronar os poderes das trevas, e você nem vai imaginar. Ele se converteu ali comigo, querido. Na sexta-feira, isso era quinta-feira, na sexta-feira, era dia de terreiro à noite em Porto Alegre, nos Batuques. Ele pegou e se mandou para a praia com a família dele. Os caras começam a procurá-lo. Ele diz: olha, eu não vou aparecer no terreiro hoje aí não. No domingo ele vai para o culto. Na segunda-feira vão procurá-lo lá na empresa dele. Ele era um empresário, área de ferragens. Vão procurá-lo na empresa dele. Ele dava passos lá também, ele fazia trabalho espiritual lá. Quando o cara chegou, a primeira pessoa que chegou na segunda-feira para ele dar um trabalho espiritual lá, fazendo um trabalho espiritual, ele disse: olha, eu me converti a Jesus, deixa eu te dizer, eu não acredito mais nada disso, vou te dizer para onde você tem que ir. Apontou a igreja de Jesus para o cara. Gente, quebrou o terreiro.
Agora, sabe o que foi mais bonito? Era esse homem me mandando as fotos com a Bíblia do lado e sorrindo. A Bíblia do lado. Eu dei uma Bíblia para ele na sexta-feira, né? Foi algo incrível. Olha o texto comigo. O texto diz que sinais e maravilhas aconteciam. No versículo 8 diz: assim houve grande alegria naquela cidade. Deixa eu dizer, quando você se move pela consciência de que a missão de Deus tem você, a alegria chega na casa de pessoas, a alegria chega na cidade, porque você agiu pela consciência da sua missão. Amém? Amém. Amém. O texto continua. Eu quero ir para o segundo ato, para a segunda cena. Porque depois que acontecem esses milagres, Pedro e João descem para testificar que era o Espírito Santo que estava agindo ali mesmo. Porque imagina, até então, na cabeça dos discípulos, o Espírito era só para os judeus lá de Jerusalém. No máximo, os judeus. Agora, para os samaritanos, não, de jeito, raça que não ia dar certo. O Espírito vem sobre eles ali, confirma. Ele sai anunciando, pode olhar, Pedro e João saem anunciando nas cidades de Samaria pela consciência espiritual. Mas aí algo bonito acontece, porque Filipe está lá em Samaria quando o anjo chega nele, presta atenção, versículo 26, e diz para Filipe: vá para o sul, Filipe, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Então aqui nós temos uma coisa um pouco diferente, porque Filipe sai para ir para a região de Samaria, mas não tem ordem nenhuma. Ele foi pela consciência, mas aqui agora nós temos uma instrução. Agora tem alguém que é o anjo que chega para Filipe e dá uma direção específica. Desce para a região que está deserta do caminho de Jerusalém para Gaza. Então aqui nós temos uma orientação. Aqui nós temos uma direção dada. E aí você olha para o texto, e o texto mostra o quê? Olha o versículo 27. Ele se levantou e partiu. Ele se levantou e partiu. Então aqui nós vamos perceber qual é o coração dos discípulos do primeiro século. Eles se movem pela consciência, eles precisam estar disponíveis à missão. Mas segundo, presta atenção, eles se movem pela ordem de Deus, pela orientação de Deus. Deus vai falar com a sua igreja. Deus vai dar revelação. Deus vai dar direção. Deus vai acordar você de madrugada, meu irmão, e vai falar: você tem que ir até a região tal, você tem que ir até a casa do fulano de tal, você tem que fazer isso, porque tem alguém lá do outro lado precisando. Todas as vezes que o Espírito Santo falar com você, todas as vezes que Deus falar contigo, creia que do outro lado tem alguém necessitado esperando você chegar. Creia nisso. Eu me lembro de uma família, ministério do meu pai ainda, que o meu pai acordou com um sonho. E na hora do almoço, no café da manhã, melhor dizendo, ele conta para a nossa família. O sonho que ele teve era de uma família que estava passando necessidade, uma família que meu pai estava buscando levar a Cristo, e aquela família, então, no sonho, chegava o horário do almoço, meu pai chegava para visitar a família, mais ou menos por volta de 11 horas. E quando chegava a hora do almoço, a família não tinha nada para comer, e meu pai ficava esperando no sonho, e no sonho ele percebia que a família não tinha absolutamente nenhum suprimento. Meu pai disse: meus filhos, para minha mãe, para nós: olha, Deus está me falando que eu preciso fazer um rancho e levar para essa família. E meu pai então fez um rancho, botou no bagageiro do carro e decidiu fazer como um sonho, chegar na casa da família às 11 horas. Ou melhor, tem um detalhe interessante do sonho. O detalhe interessante do sonho foi quando o marido pediu para a esposa fazer algo, e a esposa voltou e falou uma coisa no ouvido do marido, muito constrangida. Isso estava no sonho. Foi como que meu pai percebeu que eles estavam sem nenhum antimel. Meu pai foi, fez a visita, conversando, e quando chegou na hora do almoço, nenhum cheiro de comida na casa. Exatamente a cena que aconteceu no sonho aconteceu naquela manhã. O marido chama a esposa,
pede para ela preparar um café para o meu pai. A esposa vem de lá, fala depois com o marido, sai muito constrangido. E o meu pai então começa a contar para aquele homem o que aconteceu no sonho do meu pai. E quando meu pai conta para aquele homem, ele chama a esposa. E Deus começa a mostrar para aquela família como Deus os amava. Como Deus os amava tanto que se importava com as necessidades dele, que era capaz de dar um sonho para uma pessoa que estava dormindo na sua casa, e mover aí a um supermercado, fazer um rancho, para levar lá, porque Deus queria dizer para aquela família que não conhecia ainda, que Deus não havia se esquecido dela. Presta atenção. Aí eu fico pensando, e se meu pai não tivesse ido? E se meu pai não tivesse se levantado e obedecido como Filipe? Talvez aquela família nunca tivesse conhecido a Cristo como conheceu naquele dia. Meus amados irmãos, igreja, nós precisamos nos acordar de volta, porque nós estamos só olhando para o nosso umbigo, nós estamos olhando só para as nossas necessidades. O evangelho do primeiro século, os discípulos do primeiro século, eles se importavam em obedecer à voz do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, o que você faria se você ouvisse um anjo chegar para você e dissesse: agora, Filipe, o movimento está acontecendo em Samaria, está bombando, gente se convertendo, todo mundo é milagre, está tudo quanto é lado, só que agora você pega e desce para a região, para o deserto, lá para Gaza, para a região de Jerusalém, que vai no caminho. E no grego essa palavra quer dizer não que era um deserto, uma região que estava deserta. Eu pergunto, você iria para um lugar que está deserta, que não tem gente? Sendo honesto, a gente no mínimo ia questionar. Mas o texto diz que Filipe faz o quê? Ele se levanta e ele vai. Agora o que acontece quando ele vai? Tem alguém o quê? Tem alguém esperando. Tem alguém esperando. Tem alguém pronto. Olha lá o texto, que interessante. Tem alguém com sede, lendo o Evangelho, lendo uma parte de Isaías. Ele está com sede. E aí tem uma segunda ordem. Olha no versículo 29. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. É uma segunda ordem que parece louca. O cara está lá na região deserta, aparece uma carruagem e o Espírito fala para ele: agora você corre, tá? Você corre para você emparelhar com a carruagem. Gente, eu vou para caminho com nada. É assim que a gente pensa. A gente racionaliza a ordem do Espírito. Imagina. Imagina que eu vou chegar para o meu colega de trabalho ali e o Espírito está falando: vai lá, vai lá, vai lá, fala, se aproxima, chama para uma janta, faz isso, dá isso. E a gente começa a racionalizar a ordem do Espírito Santo. Você imagina se Filipe ficasse, mas correr? O Espírito corre, emparelha. E Filipe começa a correr, gente. Começa a correr, emparelha. E quando ele chega do lado, ele começa a ouvir. O cara está lendo o profeta Isaías. Ele começa a ouvir. Ei, você está entendendo aí o que você está lendo? O cara para cá, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? A sede é tão grande, a receptividade é tão grande que ele diz: sobe aqui na carruagem, sobe aqui, me explica, por favor. Deixa eu te dizer, querido, quando o Espírito te dá uma ordem, vai, porque tem alguém do outro lado com sede, com um coração receptivo, cheio de desejo de saber quem é esse Jesus. E é você, igreja, sou eu, somos nós que vamos abrir a boca e vamos anunciar esse Cristo. Somos nós. E quando ele começa a explicar, as dúvidas começam a ser sanadas, algo extraordinário acontece. A salvação daquele homem chega num lugar que ninguém imaginava que pudesse chegar. Porque um discípulo obedeceu a ordem do Espírito Santo. O que o Espírito tem falado para você? Você tem respondido à voz do Espírito? Chega então num lugar que tem água. E aí eu não sei, porque o texto diz que ele começou a explicar tudo para o cara, né? Então ele passou por batismo, foi falando. E aí? E ele fala: vem cá, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Olha, você vai ter que fazer essa
6 meses, primeiro. Foi isso que ele falou? Foi isso, igreja? E olha, eu valorizo isso. Na nossa igreja nós temos sala, né? Nós chamamos de catecúmenos, nós temos lá os novos convertidos, nós acreditamos que isso é bênção e tal. Mas, queridos, a pergunta, tem água aí, o que impede que eu seja batizado? Qual foi a pergunta dele? Você crê? Você crê que Jesus, olha lá o texto, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Qual foi a resposta? Sim, eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, queridos, eles pararam. Felipe deu ordem para parar a carruagem, eles descem e ali ele é batizado. Que linda história, né, gente? Que linda história. Vamos lá, o primeiro ato nos ensina que a igreja do primeiro século era uma igreja que a missão o possuía e que era movido pela consciência da missão e que era movido pela direção do Espírito, a obediência ao Espírito. Vamos ver a terceira característica, que é o terceiro e último ato. Olha que coisa mais linda. O texto diz então que ele batiza o eunuco, e quando eles saíram da água, o Espírito Santo pega Filipe e leva para uma cidade chamada Azoto. E aí eu fico imaginando a cena. Na minha cabeça a cena foi: o cara batiza, sai da água, e aí quando o eunuco vai dar um abraço em Filipe não está mais lá. E ele começa a olhar e procurar e não acha o cara, porque o cara foi levado para Azoto. Bom, essa é uma das perguntas que eu quero fazer quando eu chegar no céu. Deus, como é que foi aquele negócio lá? Teletransportação, o que foi esse negócio aí? O que o texto vai dizer é que ele chega em Azoto, ele começa a pregar o evangelho lá em Azoto. E ele chega na região de Cesareia, lá em Atos capítulo 21, versículo 4, 8, vai mostrar Filipe, o evangelista lá, plantado, pregando o evangelho em Cesareia, já com 4 filhas, e as 4 filhas profetizam. O texto diz que o eunuco segue o seu caminho cheio de quê? Olha o texto, cheio de quê? Cheio de alegria. Cheio de alegria. Cheio de alegria. Olha lá. Quando saiu da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Então, mais uma vez, quando você vai movido pela consciência, a alegria chega lá. Quando você vai movido pela obediência, a alegria chega lá também. Amém? Amém. Agora nós vamos para o terceiro aspecto. Sabe qual é aqui a grande questão? É que os discípulos do primeiro século, eles eram movidos pela consciência espiritual, eles eram movidos pela ordem, pela obediência à ordem do Espírito Santo, mas os discípulos do primeiro século que revolucionaram, querido, aquele século, eles eram movidos pela total dependência e controle do Espírito Santo. Presta atenção aqui. Aqui está acontecendo algo maravilhoso. Aqui não tem ordem do Espírito Santo. Aqui tem um Espírito que olha no coração do discípulo e diz: eu possuo a vida dele, ele é meu, eu faço dele o que eu quero, eu posso mover daqui para lá, de lá para lá, de lá para lá, porque eu conheço o coração dele, ele é todo meu. Glória a Deus. Fico imaginando, você pode imaginar o que vai acontecer com a igreja de Eremão, com a igreja de Getúlio Vargas, vamos lá, com a igreja de Sertão, com a igreja daqui de qual é outro lugar, pastor? Ipiranga, Estação. Se encontrar corações desse tipo, que não relutam com o Espírito, que não resistem ao Espírito, mas ao contrário, é completamente entregue a sua vida ao Espírito Santo, de tal maneira, de tal forma, que o Espírito pega a sua vida sem pedir autorização. Sabe o que Deus está vendo lá no coração? Deus está vendo escrito assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é teu. Eu quero repartir algo, eu quero terminar com essa história para você.
Recentemente, Deus ministrou muito no meu coração. Nós chegamos agora a 18 anos, dia 3 de março completamos 18 anos que estamos em Porto Alegre. Irmãos, eu queria que vocês entendessem o meu coração, o que eu vou falar, e não interpretassem errado o meu coração. Quando Deus nos mandou vir para Porto Alegre, eu e Martim estávamos vivendo um momento de resolução de ir para a África. Nós éramos pastores na primeira igreja batista de Curitiba há 5 anos, foi o nosso primeiro ministério ali com o Pascoal Piratinho. Naquele tempo era uma igreja grande já, de 2.800 pessoas, hoje a PIB tem 12 mil membros lá em Curitiba. E nós tivemos o privilégio de pastorear ali por 5 anos os jovens daquela igreja. O Pascoal sabia que o nosso sonho era ir para a África, pastorear. Eu queria, irmão, o meu sonho pessoal, o meu sonho e o da Marta, nós nos conhecemos no seminário, através do meu cunhado, casado com minha irmã, que estudava com a Martinha, falando, eu conheço um cara apaixonado pela África, igual você, Marta. E aí nos apresentou e pronto. Conectou corpo, alma, espírito, visão, missão, tudo de uma vez. E aí, Pascoal sabia desse sonho. E em 2000 eu fui convidado para ir para Porto Alegre, para fazer sucessão pastoral e me ser um dos candidatos para a igreja Monte Serra. E eu respondi em janeiro então que nós íamos para a África, então eu não queria nem gerar algum tipo de expectativa na Monte Serra. Eu não fui. Em outubro então, queridos, Monte Serra me ligou de novo dizendo, olha, o pastor vai assumir em janeiro aqui, já tem 99% de possibilidade que ele virá. Mas nós queríamos mesmo assim que vocês viessem aqui, pelo menos para a gente se conhecer, e vai ter um retiro da igreja. E nós queríamos que você viesse aqui em Gramado, passar um tempo com a gente. Não tem visão de ministério mais, é só para apoiar a igreja nesse momento sem pastor. Gente, Deus quando quer dar a mão a gente, Ele dá, né? Ele arruma o jeito que Ele quer. Nós fomos lá. Passamos 3 dias em Gramado, pregamos lá, com muita alegria, paixão com aqueles irmãos. Quando terminou aquele culto, o último dia, os irmãos me chamaram, eram 90 pessoas da igreja, estava 100% da igreja lá. E eles chamaram do lado, a liderança da igreja, chamou uma reunião para mim, para Marta, e disse assim, olha pastor, nós precisamos da sua ajuda. Eu falei, o que foi? A igreja se reuniu aqui e entendeu que nós erramos, o pastor não é aquele que nós chamamos, são vocês. Ela foi de jeito nenhum, Deus não é Deus de confusão. Ele não faria isso. De jeito nenhum. Eu falei, irmãos, eu sinto muito, eu não tenho nada para ajudar os irmãos, eu não posso ajudar os irmãos. E mais, irmãos, nós estamos indo para a África o ano que vem. Isso aí está tudo errado. Gente, olha a minha ousadia. Aí os irmãos ficaram assim, pastor, olha, o pastor devia pelo menos orar sobre isso. Eu falei, pastor, Deus não vai fazer. Falei para o irmão, Deus não vai fazer essa confusão. Imagina o pastor lá, já disse que 90% de chance, 99% que ele vai vir pastorear os irmãos. Nós estamos indo para a África. Olha o rolo que os irmãos vão provocar. Aí os irmãos falaram, pastor, você pode pelo menos orar sobre isso? Eu lembro da pergunta do irmão, pastor, faz só uma pergunta para Deus. A pergunta é, e se o Rio Grande do Sul for o lugar que Deus tem para vocês? Vocês virão? Eu falei, irmão, nossa questão já está resolvida para a África. Ele disse assim para ele. Eu entrei no ônibus, quando estava chegando em Curitiba, eu e Martinha nem tocávamos no assunto. Nem tocávamos no assunto. E a Marta olhou para mim e falou assim, que perguntinha daquele irmão, hein? Aí eu falei para ela, Martinha, nem vamos falar sobre isso, está resolvido. Aí ela fala, moço, você não acha que a gente tem que falar sobre isso? Eu parei, olhei para ela e disse, Maria, mas e se Deus chamar a gente então para o Rio Grande do Sul, você vem? Aí a Martinha imediatamente falou assim, imagina, o meu chamado é África, peço. Ela falou assim, né? Aí eu falei, então, o meu chamado também é África. Na hora que nós falamos assim, imediatamente o Espírito respondeu e disse, o meu chamado é África. Aí Deus fez uma pergunta, aí foi o Espírito quem fez, não foi o ser humano. Vem cá, quem é que chamou vocês? Foi você, Espírito Santo. Como é que vocês estão dizendo que o chamado é de vocês, o meu chamado? Não, o chamado é de Deus, quem chama é Deus, ele continua sendo dono do chamado, é isso?
Aí o Espírito fez a pergunta: e se eu chamar vocês? E se eu, Teste, chamar vocês? E se eu, Marta, chamar vocês? Vocês virão? Nós começamos a chorar dentro daquele ônibus e respondemos ali para o Espírito Santo: iremos, nós iremos. Mas você precisa entender que estava desabando o sonho, planos, estava desabando tudo, porque quando a gente anda com Deus, a gente precisa entender que os nossos planos não nos pertencem, nossa vida não nos pertence, nosso futuro não nos pertence, nós não nos pertencemos, o chamado não nos pertence, tudo é dele. Tá bom, Deus. Chegamos em Curitiba, terça-feira, reunião dos pastores, Pastoral Centro, com a carta da Convenção Batista Brasileira, juntos nacionais, mundiais, dando ok e chamando a gente para o psicológico no Rio de Janeiro, e o pastor dizendo: olha, está tudo pronto vocês irem para a África. Só que o pastor Pascoal olha para mim e fala assim: meu filho, só que eu preciso dizer o que está passando no meu coração. Eu falei: pode falar, pastor Pascoal. Eu disse: eu não sei porquê, filho, mas Deus está me falando que Ele vai levar vocês para o Rio Grande do Sul, não para a África. Meu Deus! Ele não sabia o que tinha acontecido no ônibus, ele não sabia o que estava acontecendo lá no Monte Serrape. Aí os outros 10 pastores, 9 pastores, melhor dizendo, começaram a dizer: todo mundo sabendo dos nossos planos. Peço, cara, não sei porquê, mas acho que Deus vai levar vocês para o Rio Grande do Sul. Um por um foi falando. Nós entramos na crise. Um mês depois o telefone toca lá em casa. Quando o telefone tocou, irmãos, o Espírito Santo fez exatamente lá no meu coração uma testificação dizendo: Monte Serrape, fulano de tal, está no telefone. Sou eu, filho. Quando eu atendi o telefone, do outro lado: querida, aqui é o irmão fulano de tal, da Igreja Batista Monte Serrape. Foi engraçado, porque antes de eu atender o telefone, eu liguei para Marta, eu virei para Martinha, que estava na cozinha, eu falei: mozão, é de Monte Serrape, em Porto Alegre. Ela riu igual Sara, sabe? Quando eu atendi ela na Monte Serrape, eu falei: Monte Serrape. Martinha olhou de lá com os olhos arregalados e falou: queria dizer aos irmãos dizendo: sabe o que? Deixa eu contar como é que Deus desatou o nó. Lá do outro lado, na Bahia, o pastor Munguba, que seria o pastor da igreja, um homem de Deus, ouviu o Espírito Santo falando com ele e dizendo: o seu lugar não é em Porto Alegre, não é em Monte Serrape. Ligue para lá e diga que os 99% que você tinha entendido virou zero, que eu mandei você não mais, porque você não gostou daquela igreja. O pastor liga para Monte Serrape, fala com a diretoria se reúne, a unanimidade daquele coração de Gramado testifica, e eles ligam para mim contando isso, dizendo: pastor Tércio, você está aberto para vir aqui passar 4 dias conosco? Não tinha como eu vir, né? Eu não ia, né? Eu tinha que obedecer. Viemos, e ali começou todo o processo de Deus confirmar no nosso coração. Dia 9 de janeiro, Deus falou conosco na madrugada e nos deu uma visão espiritual. Nós respondemos. Dia 3 de março, agora completará 3 anos que estamos lá, 18 anos que estamos lá. Recentemente, eu estava orando com Deus e dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor nos mandou para cá. Eu tenho convicção, tudo que o Senhor realizou como sendo favorável. Mas, amados, deixa eu dizer para você, uma das experiências mais lindas que eu vivi no meu ministério aconteceu tem menos de 3 meses. Eu estava fazendo uma assembleia, presta atenção, só para você entender como é que o Espírito Santo age. Eu estava fazendo uma assembleia da igreja para a venda do nosso prédio na Silva Jardim. Quando terminou a assembleia, se levantou um jovem universitário, me procurou e disse: pastor Tércio, desculpe, é a primeira vez que eu vim aqui no culto, a convite da fulana de tal. Eu sou da Umbanda, eu sou médium lá e tal, e eu queria só dizer para o pastor, eu ouvi a pregação, foi linda e tal, mas eu acabei de entender o Evangelho e a Igreja de Jesus agora, quando estava fazendo esse negócio aí. Como é que chama para a Assembleia? Agora. Como agora? Porque eu estava pensando, como é que eu preguei o Evangelho
E o cara não se converteu, e depois eu fui na Assembleia, o cara se converte no Assembleia. Mas sabe como é que esse menino, esse jovem se converteu naquele dia? Quando eu abri a Assembleia, eu apresentei o processo da expansão do Evangelho, do Reino de Deus. Quando nasceu no coração de Deus o amor pelo mundo, mandou Jesus, Jesus veio, Jesus escolhe 12, de 12 se tornam 70 ou 72, depois 120, depois 500, depois 3.000, depois 5.000, e eu fui mostrando apenas o processo da expansão até chegar a nós, gentios, né? E nos alcançar. Quando eu estava contando isso para mostrar para a igreja que o Evangelho ele é de multiplicação, que ele não para, que o Reino de Deus nunca parou, ele disse que uma voz fala para ele exatamente assim: oh, você está percebendo que onde você está, nada se multiplica, só se divide? E ele disse para mim assim: pastor, lá no terreno só tem confusão e divisão de pessoas. Quando você começou a mostrar que o reino de Deus multiplica, uma voz disse para mim: onde você está só divide, mas no meu reino só multiplica. E ele disse: eu quero que você compre uma Bíblia hoje, e a partir de hoje eu vou guiar você pela minha palavra. Imagina que esse cara ouviu isso durante uma assembleia extraordinária. E Deus estava dizendo para mim algo muito importante como pastor, como servo dele naquele momento. Ele estava dizendo: meu filho, quando você está nas minhas mãos, quando o Espírito toma a tua vida e tem a tua vida, quando você é obediente à voz do Espírito Santo, quando você age de acordo com a consciência e quando o seu coração é totalmente dele, milagres inesperados de salvação e libertação acontecem e a alegria chega. Esse rapaz foi batizado no nosso último batismo. Foi tão engraçado porque à medida que os domingos chegavam, no domingo seguinte ele chegou com os altares dele para mim. Terminou o culto, um pacote na mão: pastor, aqui são os meus altares, o que eu faço com isso? Uma voz falou para mim que era para tirar tudo e destruir. Eu faço isso? Foi, faz isso. Aí foi lá, destruíram lá com ele lá. Na outra semana ele trouxe a roupa dele, que era lá do negócio dele lá, ele trouxe: pastor, Deus falou que essa roupa também aqui foi consagrada, que era para trazer. Eu fico perguntando: quem foi que falou para ele tudo? Foi uma listinha que apresentamos para ele? Foi? Foi o quê? Uma igreja que se move no Espírito Santo. As pessoas experimentam a ação dela e são liberadas. Feche os seus olhos, querido. O que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito. A pergunta é essa. São duas perguntas para serem respondidas hoje. O que Deus falou a você e o que você vai fazer a respeito. A segunda pergunta é mais importante do que a primeira. Porque Deus não traz uma palavra no nosso coração para encher o nosso intelecto. Não. Deus, quando fala conosco, é porque Ele quer nos mover a ações espirituais. Ele quer nos levar a resoluções com o Espírito. Eu quero convidar você, neste momento, querido, a responder ao Espírito Santo. Deus está chamando a igreja dele a ser uma igreja que se move pela consciência da missão, que se move pela obediência à voz do Espírito e que se move pela completa dependência e controle do Espírito Santo. Querido, se Deus falou com você e a tua resposta hoje para Ele é dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu quero viver nessa dimensão do coração dos discípulos do primeiro século. Eu quero pedir que você, onde está, querido, você possa orar agora, você possa começar a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Toma a minha vida, Pai, estou nas tuas mãos, Senhor. Eu quero viver nesta dimensão, Senhor. Eu quero andar desta forma, nada menos do que isso, Pai. Comece a pedir perdão ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, perdão por rejeitar a voz do Teu Espírito. Perdão, Senhor, por me acomodar, Espírito Santo. Perdão, Senhor, por perder a visão de que o Senhor me levantou como igreja para ser possuído pela missão de fazer discípulos. Perdão, Senhor, por estar focado nos meus interesses. Perdão, Senhor, por há muito tempo não ter um coração pronto
disposto, disponível, obediente, completamente debaixo do controle do teu Espírito, para que tu movas para onde o Senhor quiser. Oh, amado, se Deus falou com você e hoje você quer responder a Ele, você quer dar uma resposta a Ele, eu quero pedir para você se levantar onde você está, assim mesmo, onde você está, se levante, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Pai, minha resposta é para o Senhor. Não é para o pastor Décio, não é para o pastor Aldeli, não é para a Mari, não é para o Tiago, não é para ninguém, é para o Espírito Santo de Deus que está aqui, chamando a sua igreja para acordar. Oh, amado Deus, olha para a tua igreja, Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, nesta noite, amado Pai. Obrigado pela voz do teu Espírito, Senhor. Obrigado pela tua igreja, pela igreja primitiva, pela igreja do primeiro século, por Filipe, Senhor, pelos discípulos, que foram homens que viveram de uma maneira tão profunda, e que, ó Deus, neste movimento das suas vidas, eles chegaram a lugares de pessoas que foram tocadas, transformadas, libertas, restauradas. E a igreja começa a nascer na região da Judéia, começa a nascer na região de Samaria, no meio de uma geração de pessoas que estavam escravas da mentira, engodadas, enganadas pelas trevas, por mentiras, iludidas, assim como estão, assim como estávamos. E o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais. Amado, agora estamos dizendo: usa-nos, Espírito Santo. Usa-nos, Pai, para, movidos pela consciência, pela obediência ao Espírito, e pela total dependência e controle do teu Espírito, pessoas possam vir ao conhecimento de Jesus. Pessoas sejam salvas, libertas, transformadas. Haja esperança, haja alegria de volta na vida dessas pessoas. Pai, toma a tua igreja essa noite, Senhor. Sela essa resolução no coração dos teus filhos. Sela essa resolução no coração dos teus filhos. Amado Deus, amado, levanta uma geração, Senhor, de discípulos com esse DNA dos discípulos do primeiro século, e glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome, Jesus. Glorifica o teu nome, Jesus, através da nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, podem sentar. Irmãos, estava escutando o pastor pregando, o Espírito Santo falando no meu coração. Eu lembro de uma passagem que passou na minha vida, em que eu fui lá para a Bahia. Tinha uma menina lá para me casar. E eu escutando a voz do Espírito: larga tudo e vai. E muitas das vezes o mundo não compreende, o mundo não entende. As pessoas não vão compreender quando o Espírito está falando. E eu escutei: você é louco. Você é louco. Até o chefe que eu tinha lá em Brasília falou para mim: rapaz, tu vai sair daqui da Bahia, aqui de Brasília, para ir para o interior da Bahia. Eu vou. E agora vocês podem compreender melhor quando eu falo, né? Hoje eu compreendo muito bem. Eu olho para trás da minha vida e olho, né, a Mari aqui em Ereban, na Igreja Batista, junto com vocês. Deus é perfeito e maravilhoso no que Ele faz. E entenda que muitas das vezes, quando o Espírito Santo falar conosco, você poderá ser chamado de louco pelo mundo. Mas saiba
que Ele está contigo e Ele vai à frente. Eu vejo isso na minha vida, como foi maravilhoso escutar a voz do Espírito naquele ano, 2010. Uma sacola de roupa, uma muda de roupa na mala, dentro de um ônibus. Eu brinco que dentro daquele ônibus só faltou galinha voando por cima, atravessando o sertão da Bahia lá, né? Atravessando a Caatinga, até chegar em Belo Campo. Deus fez algo tremendo na minha vida. Deus é maravilhoso. Tenha sensibilidade. Não saia daqui nessa noite sem pedir ainda hoje sensibilidade para compreender a voz do Espírito. Irmãos, depois disso, várias e várias vezes eu tentei fugir, eu tentei escapar, mas não tem jeito. Não faça isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, querida, amanhã tem mais. Não fique em casa. Venha para a igreja, venha louvar ao Senhor, venha adorar ao Senhor Jesus. Eu ouvi pouco, mas eu tenho certeza que foi uma bênção, não tenho dúvida nenhuma. Amém. Que a palavra foi uma bênção. Agora, o que você ouviu, não deixe aqui. Leva para fora, leva para casa. Leva lá para fora e cumpra o que Deus orientou no seu coração aqui nesta noite, irmãos. Em nome de Jesus. Quando Deus usa alguém, é o próprio Deus usando essa pessoa para falar no nosso coração. E nós precisamos decidir o que vamos fazer com o que nós temos ouvido. E eu te digo, receba e bota em prática em nome de Jesus. Muito obrigada mais uma vez a todos os irmãos, todos que estão nos visitando nesta noite. Vocês são muito bem-vindos. Essa casa é um lugar para adorar o Senhor. E que bom que você está aqui. Pastor, mais uma vez, pastor Tenso. Muito obrigada. Volte amanhã, irmãos. 10 da manhã o pastor vai estar pregando ali na igreja dos haitianos, em estação, na congregação em estação. E à noite nós estaremos aqui novamente.